Olá, nesse vídeo eu vou explicar a estrutura de dados conhecida como listas em Python. Listas são coleções de dados que a gente pode armazenar em apenas uma variável. Então, normalmente, a, a sintaxe dela funciona desse jeito. Você fornece um nome, então, por exemplo, vamos fazer aqui uma lista, e você coloca os dados entre colchetes. Então, aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Por exemplo, essa aqui seria uma lista de números. Então, ela armazena vários números dentro de uma variável só. Você também pode ter uma lista 2. Vamos fazer aqui. Uma lista de strings, ou seja, uma lista de frases. Então, vamos colocar aqui nome de frutas: banana, maçã, maçã. E as listas também, elas permitem você criar uma lista com diferentes tipos de dados. Então, por exemplo, poderia ter aqui uma lista com strings, ou seja, banana, um número, um tipo booleano, um tipo fracionário. Então, as listas elas permitem você adicionar, você criar coleções de itens dentro de uma variável só. Para você conseguir acessar os itens dentro de uma lista, você precisa adicionar o nome dela. A gente acessa pelo nome e passa o índice dessa lista. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu queria acessar o índice, o número 1. Então, como ele é o índice 0 na, na minha lista, eu vou colocar aqui o número 0. Lembrando que em todas as linguagens de programações, os índices eles começam de 0 e não de 1. Então, para mim acessar aqui o número 1 na minha lista, eu coloco o índice 0 aqui. Se eu quiser acessar o número 5, então a gente começa de 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser o número 6. A gente acessa o número 6. Se a gente quisesse, por exemplo, printar a frase que está dentro da segunda lista, a gente poderia fazer do mesmo jeito. Então, a gente poderia vir aqui, colocar o índice 0, ele vai printar o que estava escrito no índice 0 aqui. Então, eu acho que eu fiz um erro aqui. Sim, lista 2. Lista 2. Ele vai printar o que estava no índice 0 da nossa lista 2. Se eu quisesse printar a segunda frase, acessaria pelo índice 1. E assim a gente consegue acessar os índices de uma lista. Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns métodos que são utilizados em lista. Então, para a gente adicionar um elemento ao final da lista, a gente pode usar esse código aqui, que usa a palavra append, e entre o parênteses a gente coloca o valor que a gente quer adicionar. Então, quando a gente roda o código, a gente pode ver que o valor append foi adicionado. Vou mostrar ele aqui a sem ser adicionado. Então eu vou comentar aqui e pode ver que o código append ele adiciona. A gente poderia colocar aqui uma frase também. Vou colocar aqui uma frase e a frase foi adicionada no final da lista.
Se você quisesse inserir algum elemento no meio da sua lista, você iria usar o método insert. O método insert ele funciona da seguinte forma: entre parênteses aqui, a gente coloca o índice onde queremos colocar a nosso número. Então, nesse caso aqui, eu coloquei ele no índice 1 e o elemento depois da vírgula. Então, ele vai inserir no índice 1 o elemento 1.5. Então, onde era o índice 1, a gente colocou o elemento 1.5. Vamos mudar o índice aqui para 4. Então, ó, a gente colocou aqui o 1.5 no índice 4. Só fazer uma modificação aqui. Ó. E a gente tem também o método extend, que ele adiciona múltiplos elementos dentro da nossa lista. Então, entre o colchetes aqui, a gente coloca, por exemplo, a nossa lista, queremos adicionar dois números no final. Então, a gente pode usar o método extend para no final da lista aqui, então, vamos rodar esse código, ele vai adicionar dois números no final. Se a gente quisesse colocar aqui mais um número, vamos colocar aqui um 7. O método extend adicionaria mais um número. Então, esse método ele permite a gente adicionar vários números dentro de uma lista, mas ele não aceita. Pera, faltou uma vírgula aqui. Então, ó, ele aceita a gente adicionar vários elementos dentro de uma lista ao mesmo tempo. Bom, agora para a gente remover um elemento, a gente tem o método remove. Então, o método remove, ele vai remover um elemento, ele vai procurar o elemento que a gente quer. Então, a gente quer tirar a frase banana dessa lista. A gente utiliza o método remove. Então, dentro do parênteses aqui, a gente adiciona o elemento que a gente quer remover. Então, pode ser uva. Então, a gente vai remover a palavra uva. E poderia ser um número também. Vamos colocar nessa lista um número que vai ser o número 5. Então aqui, ó, o número 5 agora está dentro da lista. A gente pode vir aqui e remover o número 5. Então o método remove, ele funciona para remover elementos da lista. O método pop, ele funciona para remover e retornar o último elemento da lista. Então a gente tem a lista de frutas e a gente quer pegar esse aqui, ó, o último elemento dessa lista. A gente quer retornar ele. Então a gente cria uma variável último, ela vai receber esse último elemento aqui e depois ela vai printar para a gente. Então, o último elemento da nossa lista, que era uva, ele foi removido e foi armazenado na variável última. Então aqui a gente tem uva, que seria o último elemento. Se a gente colocasse outro elemento aqui, por exemplo, vamos colocar o número 8, não sairia uva mais. Ele retornaria, espera aí, o que houve? Deixa eu ver o que houve de errado. Sim, agora o código rodou. Então ele removeu o último elemento, que é o número 8. Se agora para a gente deletar um elemento, a gente, pelo índice dele, a gente pode usar a palavra reservada del e seleciona aqui a nossa lista e ela vai remover a, o elemento do índice que a gente quer. Então, no caso, no índice 0, remove o elemento do índice 0. Então, vamos lá. Ó, a gente pode ver que ele removeu o elemento do índice 0, que era maçã. Se eu quisesse remover aqui o elemento do índice 2, por exemplo,
ele remove o elemento de índice 2, que é uva. Mas como o pop removeu o elemento aqui, então a nossa lista ficou só com 2 elementos. A gente tinha removido o elemento de índice 0. Vamos fazer aqui de novo, só para a nossa lista voltar. Bom, também temos os métodos para ordenar uma lista. Então, se eu quiser ordenar essa lista aqui, a gente tem uma lista de números e eu quero ordenar essa lista. Eu posso ordenar ela utilizando o método sorte. Então, utilizando o método sorte aqui, deixa eu só rodar esse código. Ele ordena a lista do menor para o maior número. Se eu quisesse ordenar essa lista de forma reversa, ou seja, do maior para o menor, dentro do parênteses aqui do método sorte eu vou colocar reverse igual a true e ele vai ordenar a lista ao contrário. Quando a gente rodar, ó, a lista vai estar ordenada ao contrário. Eu também posso ordenar uma lista, é, uma lista de frases. Então ele vai ordenar pela primeira letra. Então eu crio aqui uma variável, frutas ordenadas, vai armazenar essa lista ordenada e utilizo o método sorted. E ele vai aqui ordenar a lista de frutas e vai retornar essa lista ordenada. Então, ó, banana, laranja e maçã. Se eu colocasse uma frase aqui, por exemplo. Vamos ver. Então, ó, o primeiro elemento seria com a primeira letra do alfabeto. Para ordenar uma lista de frases, a gente pode usar esse método sorted aqui. Bom, outros métodos em listas, a gente tem a concatenação, que é basicamente juntar duas listas em uma só. Então, a gente tem uma lista 1 e uma lista 2, e a gente cria uma lista concatenada. A gente soma a lista 1 à lista 2, e essa lista ela vai ter um retorno assim. E a gente também pode ter a multiplicação de listas. Então, a gente quer uma lista só formada por índice 0. A gente pode vir aqui, ó, e fazer 5 vezes o número 0 aqui. Então, vamos rodar o código primeiro, né, para ver como fica, ó, a concatenação e a multiplicação. E eu posso também, ó, mudar o número aqui. Ó, vai ficar só formado por números, pelo número 1 e assim por diante. Listas também podem ser utilizadas para poder criar estruturas de dados mais complexas, como uma matriz. Uma matriz, ela basicamente seria uma lista de uma lista. Então, a sintaxe dela seria assim. A gente usa colchetes e aqui dentro a gente coloca outro colchetes. E dentro desse colchete a gente coloca o elemento de cada linha da nossa matriz. Então aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Se queremos, por exemplo, acessar o elemento de índice 1.1, ou seja, esse elemento aqui, a gente acessa dessa forma aqui. Espera, não, na verdade, se a gente quer acessar o elemento de índice 1.1, a gente estaria acessando aqui o elemento de número 5. Por quê? Como a gente viu, as listas, os índices começam de 0. Então, a matriz ela funciona com a ideia semelhante. A primeira linha é a linha 0, 1, 2. E cada coluna é 0, 1, 2. Então, quando a gente acessa o 1, 1, a gente está acessando o elemento 5, como a gente viu aqui. Se a gente mudasse aqui para 2, 2, a gente vai acessar o elemento número 9. Se a gente mudar aqui para 0, 0, a gente vai acessar o elemento número 1.
Se a gente quiser fazer a transposta de uma matriz, a gente pode utilizar esse código aqui. Então, para cada índice da linha da nossa matriz, até o tamanho 3, a gente inverte a nossa matriz. Então, cada coluna aqui, ela ficaria como se fosse uma linha, ou seja, a matriz transposta desse código. A gente também tem um outro exemplo aqui, que é para somar todos os elementos de uma matriz. Então, para cada linha, para cada elemento, né, na nossa linha, na nossa matriz, a gente vai somar e ele vai retornar a soma de todos os elementos dessa matriz. Então foi isso. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.